Uma das grandes tretas criadas aqui no canal foi quando eu falei que propriedade intelectual não existe, porque propriedade intelectual não é propriedade. Então não tem nem noção de por que ela deveria existir. E algumas pessoas fizeram algumas perguntas, eu quero explicar direito, melhor pra vocês, por que propriedade intelectual não pode ser sequer propriedade. Tem algumas perguntas que fizeram por aí. Eu quero fazer uma leitura comentada também de um livro sobre isso, mas enquanto eu não faço isso, vamos fazer só um vídeo mais curtinho aqui, abordando isso aí. O que é propriedade em primeiro lugar? Propriedade é uma invenção. O Hans Hermann Hoppe descreve isso muito bem. Eu vou colocar alguns livros ali na descrição para você ler. Se você ler assim, os primeiros 2 capítulos, você já entende a direção que o cara tá indo. E propriedade é uma invenção, é uma ideia para resolver um problema. E é o seguinte, você tem conflito. Por quê? Porque as coisas são escassas. Se eu vou plantar num campo, e eu planto lá meu milho, e eu volto e alguém colheu meu milho, falou, cara, era o meu milho. Aí você tem a noção de propriedade. Mas, não, pera, eu fiz isso aqui, mas você pegou. Se você não tem a noção de propriedade, você vai ter um conflito aí, de quem que é isso? Então a gente precisa ter uma ideia de propriedade e como defini-la e estruturar esta regra, essa lei. No fim das contas é uma lei entre pessoas, é um acordo comum que nós como indivíduos temos, para evitar que conflitos entre indivíduos aconteçam. Porque se você tem uma coisa, ela só pode ser usada por uma pessoa. Essa é escassez. Não tem tudo de tudo para todo mundo o tempo todo. Você não tem coisas abundantes por aí, então tem menos coisas do que as pessoas gostariam, e a gente precisa resolver os conflitos aqui. Então como que a gente vai atribuir isso? Através de propriedade. Como que você dá propriedade? Qual é a noção? É quem tomou aquilo primeiro. Essa é a única, por motivos longos demais, que eu não quero entrar nesse vídeo, a única definição moralmente defensável e racionalmente defensável de propriedade é que começa o título, a ideia de um título de propriedade é criada com quem pegou aquilo primeiro, com quem usou aquilo primeiro, com quem adicionou alguma coisa ali. Não basta você falar, tal coisa é minha, não, você tem que ter ido lá e pego aquilo pra você. Ter usado aquilo. É sua primeira apropriação, esta é a sua propriedade, e daí pra frente você tem um título de propriedade em cima daquele item, ou espaço, ou seja lá o que for, exceto uma ideia, e você vai trocando esse título de propriedade. Quando você vende alguma coisa, você está trocando o título de propriedade com alguém. A rigor, eu sei que é chato pra caramba isso, mas deixa eu explicar. Se você está trocando, você está comprando alguma coisa, você fala, olha, eu tenho esse dinheiro, que supostamente devia ser um título de propriedade de ouro, mas hoje é uma palhaçada gigantesca, mas você tem, digamos, ouro. Estou trocando o título de propriedade deste ouro pelo título de propriedade da sua vaca. Nós estamos trocando esses itens, mas também nós estamos trocando o direito de tê-los. O título disso. É só que ninguém se deu ao trabalho de fazer o título. Vale um frango ciné. Ninguém fez isso. Mas esta é a coisa que está realmente acontecendo. Então, se você faz uma casa, fala, esta casa é minha. Ou porque você comprou o título de propriedade dessa casa, ou porque você a construiu. Mas, para que ela seja sua no fim de uma construção, você tem que ser dono de todos os títulos de propriedade que a compõem. Então você é dono dos materiais dela, você é dono do terreno, você é dono do concreto, da madeira, e você entrou em um acordo para usar a propriedade de outras pessoas que ajudaram você a construir essa casa. Ou você construiu ela sozinha, sei lá, algum reality show, não sei, mas você alugou o trabalho de outras pessoas, você entrou em acordos, e todos os títulos de propriedade foram usados, e agora essa casa é sua, por isso a rigor se diz que não se cria nada. Você só troca e funde ou separa títulos de propriedade. Uma casa é a fusão de um monte de títulos de propriedade de diferentes materiais. Casa. Assim como você pode dividir isso. Você pode ter um terreno grande e falar, não, vai ser esse aqui vai ser pro meu filho, esse aqui vai ser pro meu outro filho, e esse aqui vai ser pro aquele filho que ninguém sabia que eu tinha, mas enfim, reapareceu, né? Então, você está dividindo alguma coisa. Tudo bem. Então, por que ideias não podem possivelmente ser uma propriedade? Porque elas não são escassas. Se eu tenho a ideia de como construir uma casa ou como tocar uma música, e alguém mais toca essa música, ou tem a ideia, não, eu vou construir uma casa igual a do cara, eu não perdi a minha casa. Eu não perdi a minha música. Ela não é escassa. A ideia de propriedade nasce para evitar conflitos em cima de recursos escassos. Ideias não são recursos escassos. Portanto, a ideia de propriedade sequer se aplica à noção de uma ideia. Não há conflito. Não, eu inventei uma piada, outra pessoa também. E aí? Você pode competir para quem conta de uma maneira mais engraçada, mas
não há disputa. E tem uma outra coisa também, toda essa explicação também, porque algumas pessoas falam, não, mas se eu criei alguma coisa, você não criou nada. Você não criou nada, me desculpa. Porque para você ser dono de uma criação, que é uma transformação, na verdade, é um agregado, você tem que ser dono de todas as coisas prévias. Então, eu criei uma nova música. Você era dono das notas? Não, é que eu associei acordes. Você era dono dos acordes? Você era dono das palavras, da letra, da melodia, da ideia de uma guitarra? Você era proprietário disso? Não. Então como que você vai ser proprietário da nova coisa se você não era proprietário das coisas anteriores? Como é que funciona isso? É assim que funciona títulos de propriedade. Você tinha algumas coisas, fundiu, você tem uma coisa nova, ela é sua. Você chegou e tomou uma coisa que ninguém nunca tomou antes, ela é sua. Eu criei uma ideia. Não, você não criou uma ideia, você descobriu uma ideia. Você é dono das ideias prévias. Porque você vai ter que voltar lá para o primeiro título. Quem que inventou a primeira coisa, a primeira associação lógica? Você vai ter que voltar para esse título de propriedade. Não faz sentido lógico defender que propriedade intelectual seja propriedade. E tem um outro argumento que falam, mas e como seria? Pera. Eu estou falando do que é verdade e o que é certo, não do que é útil. É a diferença entre filosofia e utilitarismo. Eu não estou discutindo o que é melhor ou o que é mais conveniente. Eu estou discutindo o que é certo. É uma discussão diferente. Mas mesmo assim, mas então como seria a indústria farmacêutica, ou a indústria musical, ou Hollywood, ou... Olha, primeiro, assim, não interessa. Segundo, eles vão ter que se adaptar. Eles vão ter que se adaptar a um mundo onde as pessoas podem comprar a sua ideia, podem copiar a sua ideia. Como vai ser isso? Cara, eu não sei. Eu não finjo que eu sou capaz de prever como o livre mercado resolverá um problema. Tenta explicar para alguém painéis... Tenta imaginar explicar para alguém 200 anos atrás a ideia de um painel solar. Iam queimar você numa cruz. Tenta falar, não, vamos voltar assim 300 anos atrás, na época da escravidão, e explicar como que as colheitas vão ser colhidas hoje. Porque a gente tem essas máquinas... Tenta explicar a internet para alguém 50 anos atrás. Ou sei lá, 50 talvez alguém conseguisse conceber a ideia, mas 100 anos atrás. Eu não consigo prever como as pessoas. Mas dá para você se adaptar. E hoje a gente já vive um mundo onde não existe realmente propriedade intelectual. Porque é muito fácil infringir propriedade intelectual, copyright. É muito fácil copiar coisas. E assim, baixar uma música, copiar uma música, você já fez isso, tá? Não sei se você lembra, eu também. Mas ainda assim a música ainda tá aí. Músicos ainda estão lucrando milhões todos os anos. E tá tudo bem. Inclusive a música nunca esteve tão bem na história da humanidade. Você nunca teve músicos tão ricos como hoje. Então... mas outros músicos poderiam tocar a minha música. Mas então por que bandas cover têm ingressos mais baratos do que a banda de verdade? Se eu fosse ver um show do Iron Maiden, o ingresso ia custar o quê? 200 reais? 300 reais? Agora, todo mês aqui em Curitiba tem algum show de uma banda Iron Maiden cover. Eu nem sei dela, porque não é a mesma coisa, Katsu. Porque eu quero ver o original. Ele vale mais. Mas eles podem tocar a mesma música. Dane-se! Dane-se! Talvez você acabe com uma indústria musical mais criativa. Por exemplo, tem uma banda que eu adoro que se chama Illuviati. É um bando de suíços lá que tocam folk, metal e tudo mais. Cara, vai copiar o que eles fazem. Vai. Sério, vai lá. Boa sorte. Você tá convidado. Copia o Petrucci. Vai lá, toca igual o Petrucci. Quero ver. Toca igual. Você não vai. Você pode acabar com coisas mais criativas. Talvez. Outro exemplo também. Netflix. Vem cá, você pode baixar qualquer série ou filme se você quiser. Você pode. Mas ainda assim a Netflix está ganhando quantidades absurdas de dinheiro. Por quê? Porque eles não estão vendendo filme, eles estão vendendo a entrega. Eles estão vendendo um sistema de entrega desta mídia. De filmes, séries, desenho, o que for. Tá aqui fácil. Assim, você podia baixar isso, mas cara, é tipo 15, 20 reais por mês. E vamos ser sinceros, você é preguiçoso pra caramba e você vai pagar 20 reais aqui só pra você ganhar esse negócio em HD facinho. Você só vai lá, pronto. Você não precisa ficar comprando, vendo qual site não tem vírus, essas coisas. Você pode vender o sistema de entrega. Tem vários jeitos que você pode adaptar o seu negócio a uma nova coisa. Mas como seria resolvido isso? Não sei, não importa. Adapte-se à simples realidade
que ideias não são propriedade. Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, tem um livro lá também na descrição sobre isso. E tchau, tchau.